Bom dia para a turma do sexto ano do CIEP 411. Espero que todos estejam bem, continuando a cuidar da higiene pessoal, lavando as mãos, né? Evitando ficar em lugares aglomerados. Enfim, hoje a gente vai conversar sobre a diferença entre dois conceitos, duas coisas, tá? Vamos falar sobre tempo atmosférico e sobre clima, tá? Muito bem. O que é tempo atmosférico? Em quase todos os jornais que passam na televisão, fala sobre a previsão do tempo, né? Quando a gente assiste esse quadro da previsão do tempo, a gente está querendo saber se no dia seguinte ou se daqui a 2, 3, 4 dias vai chover ou não vai chover. A gente quer saber se vai fazer calor ou se vai esfriar. Tá? Quando a gente quer saber se vai fazer calor ou esfriar, a gente vai saber a temperatura que o jornal vai estar falando, né? Bom, enfim, o tempo atmosférico, ele interfere diretamente nas nossas vidas. Por quê? Quando você vai para a escola e sabe que vai chover, você vai pelo menos levar um guarda-chuva. Se você está querendo ir para a praia, você vai ver se o tempo ele está favorável para ir à praia, né? Você tem que saber se vai fazer calor ou se vai fazer frio. Se você, por exemplo, vai sair de casa para ir ao shopping e sabe que vai esfriar, você vai levar pelo menos um casaco, né? Então, o tempo atmosférico, quando a gente observa a previsão do tempo, a gente usa a previsão do tempo para a gente poder se planejar, né? Se tem notícia de que vai chover muito forte durante um período curto de tempo. Às vezes a Defesa Civil fala para as pessoas que moram em áreas de risco ficarem atentas e saírem das suas casas para que não aconteça, sei lá, deslizamentos de terra, tá? Muito bem. Então, o tempo atmosférico é quando a gente olha para a janela, tá? Quando a gente olha para a atmosfera, ou seja, para essa camada que nos cerca, nos envolve com o ar atmosférico e vê se tá calor ou se tá frio. A gente percebe o calor ou o frio pela nossa pele. A gente observa se está chovendo ou se não está chovendo. A gente consegue observar se está ventando ou se não está ventando, tá? Então, tempo atmosférico é olhar pela janela e ver as condições da atmosfera agora, nesse momento, tá? O tempo atmosférico, ele pode ser ensolarado, ele pode ser nublado, ele pode ser chuvoso, tá? Tempo atmosférico muda rapidamente. Às vezes de manhã tá sol e de tarde começa a chover, tá? O tempo atmosférico muda no mesmo dia, ok? Ontem, por exemplo, o tempo estava nublado, tá? Vou botar a figurinha aqui. E hoje o tempo mudou. O tempo já está ensolarado, ok? Então, tempo atmosférico muda rapidamente. Muda no mesmo dia ou muda de um dia para o outro, ok? Deu para entender isso? É importante que vocês tenham entendido isso porque tempo atmosférico é diferente de clima, que eu vou falar depois, tá? Muito bem, gente. Agora que vocês já sabem, já tem clara essa noção do que é tempo atmosférico, eu vou conversar com vocês sobre o que é o clima, tá? O clima, ele é definido por profissionais que são chamados de meteorologistas. A palavra é grande mesmo e embola a língua. Um meteorologista, ele fica lá acompanhando, né? Alguns meteorologistas, não são todos, ficam acompanhando todos os dias a temperatura que fez num determinado lugar, fica acompanhando se choveu, se não choveu,
fica acompanhando os ventos, né? Se ventou muito, se ventou pouco, enfim. E eles fazem essas anotações dessas informações de temperatura, chuva e vento, tá? Por um período longo, tá? De aproximadamente 30 anos. Então, os meteorologistas ficam lá todos os dias. Fez temperatura tal, choveu, não choveu, ventou, não ventou, qual foi a força dos ventos, tá? E eles registram isso tudo. Depois de passados 30 anos, eles vão observar e analisar essas anotações. Eles vão olhar, por exemplo, em Niterói faz mais calor durante o verão e chove mais no verão. No inverno, a gente vai ter temperaturas mais baixas e pouca chuva, tá? A mesma coisa vai acontecer em São Gonçalo, tá? Porque a gente está muito pertinho. Então, o comportamento da atmosfera ao longo do ano, né, ele se repete. O clima é uma repetição dos comportamentos da atmosfera ao longo de um ano, tá? Existem outros lugares, por exemplo, se a gente for pensar nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, o clima de lá é diferente do clima daqui. Nos Estados Unidos, o inverno é extremamente frio e pode nevar. O verão é bem quente. Outono e primavera, lá nos Estados Unidos, tem temperaturas agradáveis, tá? Então, cada lugar vai ter um tipo de clima diferente, ok? Existem diversos tipos de clima. Existe o clima tropical, existe o clima subtropical, existe o clima semiárido, existe o clima equatorial, existe o clima mediterrâneo, existe o clima polar, tá? Todos esses que eu acabei de citar são exemplos de clima, tá? No nosso Brasil, no nosso país, né, a gente tem uma variedade de climas muito grandes, tá? A gente tem o clima do tipo equatorial, tá? No clima equatorial chove muito o ano inteiro e é muito quente. Uma temperatura de aproximadamente 35 a 36 graus o ano inteiro, com muita chuva, né? A gente tem o clima semiárido. No clima semiárido, a gente tem um clima que é muito quente e muito seco, tá? A gente tem o clima chamado tropical típico. No tropical típico, a gente vai ter o quê? Muito calor, né? No período do verão, com muita chuva. E o inverno vai ser mais frio, com pouca chuva. É o que está acontecendo, é o que acontece na maior parte do nosso país, tá? Aqui no Brasil a gente ainda tem o clima que a gente chama de subtropical. É o clima que fica ali nos estados de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, ok? Por isso que lá faz mais frio, por isso que lá em alguns períodos do ano, né, principalmente no inverno, a gente pode chegar a ter neve, tá? O clima que está presente aqui em São Gonçalo, em Niterói, no Rio de Janeiro como um todo, no nosso estado, a gente tem um clima chamado tropical úmido ou tropical litorâneo, porque a gente está perto do mar. Então a gente tem calor no verão, temperaturas mais baixas no inverno, mas a gente tem chuvas bem distribuídas ao longo do ano inteiro. Não chove mais num período do que em outro, ok? E aí, mais pra frente, de repente no nosso próximo encontro, eu vou explicar para vocês como é que o clima muda de um lugar para outro. Por que que é muito frio no sul do Brasil? Por que que aqui não é tão frio, tá? Por que que, sei lá, no Amazonas, no estado do Amazonas, que fica no Brasil, faz muito calor, ok? Muito bem. Por hoje eu quero que
esteja claro para vocês essas diferenças entre tempo atmosférico e clima. O clima, diferente do tempo, o clima não muda de um dia para outro. O clima não muda no mesmo dia, tá? O clima, a gente diz que ele é estável, ele é mais estável. Ele não muda de uma hora para outra, tá? Apesar da gente estar ouvindo aí falar de mudanças climáticas, mas isso é papo para outro momento. Tá bom, gente? Muito bem. Fiquem bem, tá? Continuem se cuidando e até a próxima.